Muito obrigado, bom dia. Queria cumprimentar a doutora Estrela Chabi e agradecer ter vindo aqui até a Assembleia da República e na sua pessoa à Provedoria de Justiça, instituição tão importante no nosso desenho institucional e constitucional e, portanto, obrigado por estar aqui, pelos dados e pela informação que nos traz. Eu estive a ler os dois relatórios, pareceram-me bastante completos e claros, ou seja, tanto a estrutura como os temas, como a informação relevante é útil para conhecimento público e para conhecimento dos deputados da Assembleia da República e, portanto, também saudamos essa clareza e a qualidade da informação, porque às vezes não vale a pena ter relatórios muito grandes se depois não conseguimos extrair a informação útil dos relatórios e, neste caso, é um bom exemplo de um relatório focado e claro na apresentação dos temas. O primeiro tema que nos preocupou e também foi sublinhado aqui pela nossa convidada foi o tema da pobreza, relacionado com o tema da morosidade, da burocracia e, de facto, Portugal, enfim, tem um problema estrutural de pobreza há muitos anos. Infelizmente, os dados são conhecidos, é um problema que atravessa governos, atravessa, enfim, as décadas da nossa história do século XX e do século XXI, mas há aqui números especialmente preocupantes, por exemplo, 1,6 milhões de pessoas que recebem pensões abaixo do salário mínimo nacional, 37 mil crianças com pobreza extrema, e, de facto, ver esses números de pobreza de forma clara aqui no relatório não deixa-nos preocupar. E depois, quando cruzamos esse problema de pobreza com a morosidade de resposta dos serviços públicos, ainda ficamos mais preocupados. De facto, sentimos, isso tem sido umas preocupações deste Governo e do Grupo Parlamentar do PSD, de lutarmos contra a burocracia. E quando a burocracia é usada ou é um hábito na resposta ou na falta dela aos problemas de pobreza, aos problemas sociais que são aqui identificados no relatório, ficamos ainda mais preocupados, não é? Portanto, era importante que as entidades públicas, quando lidam com problemas de pobreza, de exclusão, tenham uma rapidez, tenham uma eficiência de resposta acrescida, porque sabemos que o ciclo de pobreza, quando se instala, torna-se cada vez pior e mais difícil de combater. E, portanto, ou as entidades públicas, desde a Segurança Social, à Escola Pública, ao Serviço Nacional de Saúde, se não conseguem responder atempadamente, podemos não conseguir inverter o ciclo de pobreza e isso é muito preocupante. E, portanto, uma questão concreta sobre isso, não sei se têm analisado, no relatório de 24 não encontrei dados sobre isso, mas noutros anos, dados sobre os sem-abrigo, portanto, situações onde o ciclo de pobreza levou a que estas pessoas, ou por opção e, sobretudo, por necessidade, tenham de viver na rua. Não sei se é uma temática que acompanham, mas, enfim, se não é, talvez no futuro possam também dedicar algum tempo a esta temática que, infelizmente, nos últimos anos tem vindo a crescer e isso deve nos preocupar enquanto país. Outra matéria que, na leitura do relatório, nos preocupou foi o tema da AIMA. Portanto, com a extinção do CEF foi criado este organismo com competências transversais, mas, infelizmente, não dotada dos meios necessários para responder à crescente população imigrante e estrangeira que está em Portugal. O número que está neste capítulo relacionado com a AIMA é bastante preocupante. Eu encontrei aqui que houve 3.389 queixas relacionadas com a atuação da AIMA, portanto, durante o ano 2024. E, portanto, gostava de a convidar a explicar um pouco melhor a situação da AIMA, em que medida é que os indocumentados, portanto, os números que nós temos, e na semana passada fizemos algumas audições aqui na Assembleia da República,
são que teria havido em 2024 e no início de 2025 cerca de 400 mil pessoas estrangeiras a viver em Portugal sem documentação. O que de facto é um número muito preocupante, que levou depois à criação de uma estrutura de missão para resposta a estas pessoas e, portanto, não sei se é uma matéria que nos pode também dar mais alguma informação de como é que a AIMA está a tratar estas situações, da falta de meios que existiu em 2024 e, de facto, se este número de 400 mil ou, eventualmente, 440 mil, também já ouvi esse número, corresponde aos números que a Provedoria de Justiça tem acesso. Outro tema que nos preocupa está no ponto 7.2 do relatório, que é a proteção do património habitacional público. E, portanto, houve um levantamento do número de imóveis públicos que não estavam a ser reabilitados, não estavam a ser recuperados, e esse abandono, essa falta de atuação tanto do Estado Central como das autarquias, levava ao aumento do fenómeno de ocupação ilegal dessas casas. Isso é uma temática que a Assembleia da República também está a tentar dar resposta, o fenómeno de ocupação ilegal de casas, sendo privadas como públicas, e é referido aqui que está em curso, deixa-me aqui pôr os óculos, está em curso um levantamento pelo Provedor de Justiça junto aos municípios quanto ao número de fogos que se encontram nestas circunstâncias e haverá números em 2025. Portanto, se tem já alguns números sobre a ocupação ilegal de casas do património público, portanto, seja central, seja autárquico, que nos possa aqui também dar, uma vez que estamos a legislar nessa matéria. Vou tentar ser rápido então, se me permitirem aqui só mais... Depois, a parte das contornações rodoviárias, fala-se aqui de 260 mil contornações rodoviárias, não sei se tem números atualizados, mas são números do passado, se tem número de pendências. Depois, o sistema prisional, eu estou a falar dos dois relatórios ao mesmo tempo, portanto, o tempo são 6 minutos, penso eu. Já excedi os 6 minutos? Então peço desculpa, vou ser... o tema é tão interessante que às vezes nos entusiasmamos. Sistema prisional, há aqui, enfim, um desenho, uma descrição bastante preocupante do sistema prisional e, enfim, não há aqui muito tempo a falar sobre isso. Está, sobretudo, também no relatório do Mecanismo Nacional de Prevenção da Tortura. Enfim, não havendo tempo, não vou abordar este tema. Fazia-lhe só uma última pergunta, que é, há aqui dados na página 144 do relatório quanto às solicitações dirigidas ao Provedor de Justiça. E se virmos os anos, vemos que em 2020 houve 21 mil, 2021 também 21 mil, mas depois em 2024 só houve 13 mil solicitações. Como é que explicam este número? Será que as pessoas recorrem menos porque não conhecem? Como é que a instituição, que leitura faz destes números e da redução acentuada das solicitações à Provedoria de Justiça? Muito obrigado.